evangelista Lucas, capítulo de número 3. Lucas, capítulo de número 10. Versículo 36, 37, diz assim: qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai, faça da mesma maneira. O texto que acabei de ler fala sobre um diálogo de Jesus com o doutor da lei. Jesus narra uma parábola para me ensinar, para nos ensinar de fato quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? O pastor Roberto comentou aqui que nós somos uma igreja missionária. E uma igreja missionária que faz missões, ela é diferente. Ela tem algumas características bem peculiares. E nesse texto que nós vamos comentar, discorrer, uma mensagem expositiva, nós vamos perceber aqui algumas características dessa igreja missionária. E vamos ver se a gente se encaixa ali. Vamos ver se a gente se encaixa ali, se a gente realmente, de fato, se nós, de fato, somos uma igreja missionária. Porque ela tem características peculiares, próprias dela. E aí, o tema para esta mensagem é: que tipo de igreja nós somos? Sacerdote? Levita? Ou bom samaritano? Aleluia! Jesus se preocupou tanto em conceituar a palavra próximo, que ele, o escritor aqui, São Lucas, escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de Lucas, é o Evangelho de Jesus. E ele investiu aqui alguns versículos. Por que será que Jesus se preocupou em escrever tanto versículo para explicar uma coisa que a gente sabe rotineiramente quem é o nosso próximo? Interessante isso aqui. O foco, o alvo principal desse texto, se é que podemos dizer, Jesus está querendo apenas conceituar quem é o meu próximo. E aí, a parábola começa assim, no versículo 25, se quiser acompanhar comigo. E eis que se levantou um certo doutor da lei,
Olha só, doutor da lei. Alguém que tem um know-how, que tem um conhecimento, que tem uma praticidade, que tem lasticidade de conceito. Levantou esse doutor da lei, tentando, ele estava tentando Jesus, tentando pegar, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um doutor da lei, alguém balizado em estudar, será que ele não sabia os conceitos, o que era preciso para herdar a vida eterna? Obviamente sabia, mas ele estava tentando o mestre. E ele disse, quem disse? Jesus. O que está escrito na lei, doutor? Parafraseando. Como leis? Jesus falou para ele: você sabe, você é o mestre, você é o doutor. Como está escrito na lei? Na lei que você conhece, como está escrito? Aí, olha o que o doutor disse para Jesus. Respondendo ele, disse: lógico, ele sabia. O que é que ele falou aí? Alguém pode ler para mim? Quem está lendo? Lê alto. Levante, por favor, lê bem alto. Pronto. Ele respondeu para Jesus o que de fato ele conhecia. Aí, e disse-lhe, quem disse isso? Jesus disse: respondeste bem. Jesus falou para ele: respondeste bem, tu sabes o que queres, tu sabes o que é que tem que fazer para ter vida eterna, tu sabes, respondeste bem. Aí Deus falou isso: faze isto, isso e viverás. Aí ele achou pouco, querendo se justificar. Ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: olha aqui, o foco, o alvo dessa parábola aqui. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele fez uma pergunta. E aí Jesus vai explicar a esse sujeito quem era o próximo dele. Ele cria uma situação, porque Jesus, ele é aquele que cria situações, é aquele que chama à existência aquilo que não existe. Ele não se limita a nossas limitações. Se não existe para mim, pode existir quando ele quer. Porque ele pode chamar o que não existe para existir. Ele pode chamar o que não existe para ser, para ter. Do nada, ele não precisa de subterfúgio para fazer alguma coisa acontecer. Mas aqui ele cria uma situação e apresenta uma cena para esse doutor, para deixar muito claro para ele quem era o próximo. E aí ele começa aqui contando uma história. Mas uma pergunta: quem é o seu próximo? Nosso próximo, irmãos, pode ser alguém fora do nosso grupo. Sabia disso? Porque para a gente, para nós, o próximo é sempre aquele do nosso grupo social, na escola, na igreja, na família. Para nós, o próximo é sempre alguém do nosso grupo. É errado, não é. Para nós, o próximo é alguém da nossa raça. Se não for da nossa raça, não é meu próximo. Não tem minha cor, não tem meus olhos, não tem meus traços, não tem minhas características, não é meu próximo.
Pode ser. Pode ser. Para nós, o nosso próximo é alguém da nossa religião. Olha aqui, a religiosidade. Se não for da minha denominação, não é meu próximo. Porque não vai chegar a mim, não vai pegar a mim, não tem nada, não tem. Não é meu próximo. Ei, pode ser. Versículo 30. E respondendo, Jesus disse, agora ele começa a conversar, tentando mostrar para ele, trazendo uma história para fazer ele entender quem é o próximo. Vou entender no final isso aqui. Desceu o homem de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Jerusalém, da adoração, e caminhava para Jericó. Esse homem caiu na mão dos salteadores, ou dos malfeitores, os quais pegaram esse homem, despojaram, tiraram tudo que ele tinha, espancaram, retirando, deixando, diz o texto aqui, meio morto. Ele não estava morto, ele estava morre, mas não morre. Sabe o que é aquele negócio, né? Morre, mas não morre. Estava lá gemendo. Às vezes a gente se encontra assim, né? Machucado, ferido por alguma coisa, e aí fica lá choramingando, né? Morre, mas não morre. Está quase morrendo, está quase, está mais ou menos, mais ou mais para menos. Está quase indo embora. Esse homem estava assim. Os salteadores pegaram ele, chicotearam, roubaram, tiraram tudo que ele tinha e largaram para lá. Estava lá largado, sangrando, estava lá aquele homem. E aí, uma palavra que eu quero destacar aqui, no versículo 31, e ocasionalmente, isso é, por acaso, descia pelo mesmo caminho, diz a Bíblia, sacerdote. Quem era esse sujeito? Um servo da lei, alguém que era obrigado a agir praticando misericórdia. Diz algum texto bíblico que o sacerdote tinha que exercer misericórdia até para com o animal, quanto mais para o ser humano. Mas o texto diz que esse homem passou ele olhou e fez que não viu, porque uma coisa é olhar e enxergar. Nem todo mundo que olha enxerga, nem todo mundo que enxerga olha, nem todo mundo que vê enxerga. E o sacerdote tinha como função, porque aqui alguma, mediar a adoração em Israel. Ele tinha função social, servia no tabernáculo, ele tinha função administrativa, ele tinha função jurídica, função educacional, função social. Ele era um representante de Deus diante do povo, ele era um representante do povo diante de Deus, ele era um intermediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Olha só, uma pessoa qualificada para prestar socorro a esse homem. Ele prestou, sim ou não? O que é que ele fez? Fez o quê? Foi embora. Olhou
Quantas vezes a gente nos surpreende com alguém que poderia nos ajudar? Ele fala assim, daquele ali eu esperava tudo menos isso. Vou correr. De igual modo, diz o texto aqui, ocasionalmente, esporadicamente, passava naquele mesmo lugar um levita. E o que é que o levita fez? Eu vou lhe contar a história do que ele poderia fazer. Porque eu sei que para alguns levita é só tocar e cantar. Mas não é. A função do levita não é cantar e tocar. Alguém que toca e que canta, ele vai falar assim, esse aí é o levita. Meu pai, ele não sabe o que é o levita. Primeiro ele tem que ser da linhagem real, da tribo de Levi. Aí ele tem que começar por aí. Todos que tocam e cantam é da tribo de Levi, sim ou não? Sim ou não? Não. Então vamos parar por aí com esse negócio. Não é porque canta que já é levita, é porque toca que ele é levita. Não é. Se fosse contar, de fato, quem é levita aqui, o vereador Gesiel com a esposa dele, que é quem cuida desse templo aqui, quem zela pelo templo. E a função principal do levita era essa, era cuidar do tabernáculo. Isso aqui é o quê? Se fosse do aplicado, o tabernáculo. Está sempre cheiroso com limpinho. Eles, ela, a irmã Osana, era a verdadeira sacerdote junto com o esposo. Que cuida, que zela, que carrega, que mantém esse lugar bonito, limpo, cheiroso, agradável. Observa o que eles faziam. É verdade que também cantavam, mas não só cantavam. Armava e desarmava aquele tabernáculo. Não era fácil, mas vamos para frente. Jesus estava mostrando aqui, querendo provar, levando o doutor da lei para entender quem de fato é o seu próximo. O que ele fez? Passou de lá. Também não cumpre. Na lógica, certamente o homem, vamos conjecturar, certamente aquele homem caído, meio morto, meio vivo, disse assim, agora eu vou ter auxílio, agora chegou meu socorro. Mais uma vez, aquele homem que era qualificado para socorrer o homem, passou de lado. Os dois líderes que passaram, o sacerdote e o levita, deveriam ser os primeiros a traduzir sua fé em Deus em preocupação e cuidado para com o corpo daquele espancado viajante, quase morto à beira da estrada. Mas eles não fizeram. Aí eu perguntei, por que será que Jesus introduziu nessa parábola a figura do sacerdote e do levita? Por quê? Foi para reprovar uma religião falsa, sem coração, destituída de compaixão formal e organizada. Eles tinham acabado de sair do templo, irmãos, da adoração. Então, estavam cheios de Deus, estavam, navegando na graça, estavam lá, tinham acabado de sair das suas funções ministeriais. Tinham roupa, tinha qualificativo, tinha tudo para tirar aquele homem daquela condição miserável, de meio morto, meio vivo. Mas eles ignoraram. Mas diz a Bíblia,
versículo 33, diz assim: mas um samaritano, olha só, e aqui é diferente, porque diz que ele ia de viagem. Olha que diferença. Os dois que passaram, eles passaram por acaso, ocasionalmente. Talvez não tinha esse compromisso de viagem. Percebe aqui? O bom samaritano, ou o samaritano, ele tinha compromisso, porque ele ia de viagem. Olha que diferença aqui. Ia de viagem, ele tinha um compromisso. Mas um samaritano que ia de viagem, deixa eu voltar um pouquinho aqui para explicar a questão do samaritano. O samaritano, os dois primeiros que passaram, o sacerdote e o levita, eram judeus. O samaritano era uma mistura de raça. Ele não era nem judeu e nem samaritano. Ele era uma mistura de raça. Era uma mistura de samaritano com judeu. E a Bíblia diz que por isso, essa mistura de judeus e gentios criou neles, entre eles, essa rivalidade. Por exemplo, se tivesse um lugar, um misto, judeu e samaritano, e tivesse um judeu puro, que não tinha mistura, eles não se conversavam, eles não interagiam com o outro por conta de raça, não se misturavam. E como houve essa mistura, então houve essa esse ódio demoníaco. Voltando, esse homem, o samaritano, ele aqui aparece a característica das igrejas que são missionárias. Olha só, diz assim, ó, versículo 33. Mas um samaritano que ele de viagem, olha o que o samaritano fez: chegou ao pé dele. Primeira coisa aqui que eu aprendo: a igreja missionária esquece de si, porque ele ia de viagem. O que ele fez aqui? Quando ele viu aquela cena, um homem meio morto, meio vivo, sangrando, minando sangue, ele esqueceu a sua viagem, porque a Bíblia chegou ao pé dele. A primeira lição da igreja missionária: esquece de si para servir o outro. Tudo ficou para trás: viagem, negócios, para salvar aquele homem agonizante. A figura de Jesus, né? A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, que Jesus, sendo em forma de Deus, não teme usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens. Foi isso que fez aquele samaritano. Interessante, o samaritano não procurou saber a origem, a raça daquele homem, mas diz a Bíblia que ele chegou ao pé dele, esqueceu de si. Continuando no versículo 33, chegou perto, enquanto os levitas, enquanto o sacerdote passaram de largo, o samaritano chegou perto.
preciso chegar perto para socorrer os caídos. Jesus não ficou lá no céu dizendo que nos amava, ele desceu, ele veio aqui, ele veio ao nosso encontro, chegou ao pé dele. Primeiro, ele esqueceu de si. Segundo, ele chegou ao pé, chegou perto. Terceiro, ele viu o seu estado, porque a Bíblia diz, vendo, muitas vezes nós olhamos e não conseguimos ver. Tem uma diferença de olhar e de ver. Qual é a diferença? Olhamos, fala de reflexão, atenção, ação. Ver, fala de olhar frio, sem interesse. Quando a gente olha e consegue enxergar alguma coisa, a gente coloca em ação o olhar. E foi isso que esse homem tinha. Ele tinha um olhar diferente do ver do levita e do sacerdote. Ele olhou, colocou em ação. Uma coisa é olhar e outra coisa é ver. O samaritano viu e não procurou saber quem era o necessitado. Sua igreja, sua nação, sua raça. Ele olhou e viu que ele precisava de socorro. Então, algumas atitudes desse homem que parece ser a atitude da igreja missionária, esqueceu de si para servir o homem. Segundo, chegou perto, chegou ao pé dele, se aproximou. Terceiro, viu o seu estado e tomou decisões. Continuando aqui. Quarto, versículo 33, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. Ele mostrou aqui solidariedade, mas uma característica da igreja missionária, ela é uma igreja solidária, uma igreja que apoia, uma igreja que socorre, que ajuda, que se interessa. Compaixão aqui, irmãos, é sentir o que se passava como se fosse com ele mesmo. Ele viu aquele homem se doendo, se contorcendo lá no chão, ele sentiu aquela dor. E aí, compaixão, ela vem de dentro para fora. Eu sou o aleluia. 5. Estou encerrando. Uma característica da igreja missionária: ficou junto ao ferido, aproximou-se, diz o texto, aproximou-se. Segundo, o que ele fez ao aproximar-se? Ficou olhando para ele? Não. Olha o que ele fez aqui, que me chamou muita atenção. Característica de uma igreja missionária. Olha só, aproximou-se. O que ele fez? Atou-lhe as feridas, aliviou as dores do ferimento. Segundo, aplicou-lhe azeite e vinho. O que ele fez? Isso aqui era medicinal. Estancou o sangramento daquele homem. Aplicou azeite e vinho. Terceiro, o que ele fez? Pôs sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal. Olha aí, mais uma característica da igreja missionária. O que ele fez? Levou para uma estalagem, para um lugar,
tirou da beira da estrada, deu abrigo, colocou em um lugar que ele se sentir seguro. Quarto, quinto, cuidou dele. Terceiro, pagou a dispensa ao hospedeiro. E disse mais: cuida dele. Tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Que coisa linda! Parece Jesus aqui. Ele desceu ao nível do necessitado. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é, tabernaculou entre nós. Essa é a característica da igreja verdadeira. E aí, para encerrar, encerrando aqui, olha só, versículo 36. Qual, pois, destes três que parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Para quem Jesus faz essa pergunta? Para quem? Para o doutor. Agora veja bem o que ele disse. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Ele não poderia ter dito o samaritano. Por que será que ele não disse o samaritano, irmão? Ele omitiu a verdade aqui, ele não quis dizer, porque ele reconheceu de fato essa prática que deveria ter sido feita por quem de fato era para fazer, não fez. Mas como a rivalidade era tão grande, ele disse: não, o que usou de misericórdia para com ele. E aí disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quem é o teu próximo? Quer ver, irmão? Quem é o teu próximo? Quem é o nosso próximo? Um judeu? Um levita? Um misto? Um judeu sem mistura? Um judeu misturado? Quem é o nosso próximo? Escuta esse louvor. Fez a mesma coisa que os sacerdotes
demorava, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão, senta ele aí tocando em suas mãos, derramou azeite em suas feridas, estancou teu sangue, te levantou e fez da tua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou, ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Os olhos se o mundo ainda não tocou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mas vale que ouro puro te ouvir. Se você resistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te perdoar. Se o mundo te fizer cair, Amém, glórias a Deus. Nós queremos orar neste momento, colocando-nos de pé, irmãos, diante dessa mensagem que nós ouvimos nesta noite. Quem sabe você chegou aqui, não fisicamente, da forma que encontrava aquele homem à beira do caminho, mas o seu interior machucado, fragilizado, precisando de ajuda, precisando de um auxílio. Jesus está dizendo nessa noite para você lançar sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como está o seu interior? Quem sabe você se encontra destruído por dentro, mas Jesus, ele quer te dar paz no seu coração. Jesus, ele quer dar paz na sua mente, e ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Mas isso é uma escolha que eu posso fazer. Você que se encontra dessa maneira, nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor, eu quero dizer, Jesus pode mudar a situação que você está vivendo. Jesus, ele tem poder para mudar qualquer situação que o ser humano pode estar vivenciando. Como você chegou aqui? Como tem sido os seus dias? Quem sabe você não sabe o que é ter paz no coração, ter paz na vida, ter paz no seu dia a dia, ter paz no trabalho, paz na família. Jesus, ele pode mudar essa situação, mas depende de você dar um passo de fé. O primeiro convite que eu quero fazer é para quem deseja entregar a sua vida para Jesus. A igreja missionária, aleluia, ela oferece Jesus. Ela oferece a solução para qualquer problema que o ser humano pode estar vivenciando
E quando ele olha para os seus lados, ele não vê uma solução aparente, mas nessa noite eu digo para você que está vivendo qualquer problema que você possa estar enfrentando, Jesus tem a solução para você. Mas é uma questão de escolha. É você quem decide. E o melhor de tudo, irmãos, a pessoa que escolhe servir a Jesus, além dele viver melhor aqui nesta terra, mas ainda o melhor está por vir, que é os céus. Quer ir morar nas mansões celestiais. Isso aí nós sabemos que brevemente vai acontecer. Aí eu pergunto para você, onde você vai passar a eternidade? Tem uma vida aqui para Jesus. Aleluia! Onde nós temos a segunda vida para Jesus. Hoje é uma noite de salvação. Jesus pode mudar a sua vida, mas é você quem decide. É você que precisa deixar abrir a tua vida, abrir o teu coração, para que o Espírito Santo entre dentro de você e faça morada e norteie os seus passos. Você precisa de Jesus. Você que não está aguentando mais esse fardo pesado que o mundo coloca sobre o ser humano. Você diz que não sabe o que fazer, como resolver, mas nessa noite eu apresento a solução para a sua vida. Jesus é a solução para a sua vida. Onde está a segunda pessoa? Você não precisa pagar nada. Jesus apagou. Ele derramou o seu precioso sangue. Jesus, ele não merecia passar pelo que ele passou, mas ele passou tudo isso ali naquela cruz por amor, pela minha vida, porque nós estávamos condenados ao inferno. Mas ele veio e entregou a sua vida na cruz. Ao terceiro dia ressuscitou e está vivo e está aqui nesta noite. Ele pode salvar a sua vida. Tem alguém para reconciliar. Aproveite a oportunidade. Aproveita. Quem sabe você está pensando, mas eu tenho que resolver algumas questões. Quem disse? Quem que pode garantir se haverá uma segunda-feira? O amanhã não nos pertence. Aproveita. É de graça, a salvação é de graça, você só precisa mantê-la enquanto Jesus não vier ou enquanto você não partir para acreditar. Muito bem, nós vamos orar, também queremos orar. Você que se encontra aflito, angustiado com tantas adversidades que nós somos alvo, porque enquanto nós vivemos aqui, a Bíblia nos diz que será um mundo de aflições, mas ele diz, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, e se ele venceu, nós vencemos também. Você precisa de uma oração, nós devemos orar por você, pela sua família. Nós cremos no poder que há no nosso Deus. Deus pode trazer a paz ao seu coração, paz para a sua mente. Ele pode aliviar esse fardo pesado que você se encontra. Nós vamos orar.
querido e eterno Deus. A nossa gratidão ao Senhor, ó Deus, porque mais uma vez aprove o Senhor de dar-nos o privilégio de nos reunirmos aqui na tua casa para tributar a ti a honra, a ti o louvor, a ti a adoração, ó Pai. Obrigado por esse momento tão especial, nesse dia, Senhor Deus, que é quando nos reunimos para adorar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela tua infinita bondade e misericórdia. A nossa gratidão a ti pela salvação, Senhor Deus, por nós sabermos que um dia vai findar tudo isso aqui, mas a tua igreja, aqueles que escolheram o Senhor aqui em vida, irão morar com o Senhor na eternidade. Aqui, Senhor, está diante do teu altar, Senhor, a tua serva que está tomando a decisão mais importante que o ser humano pode tomar aqui, que é entregar a sua vida ao Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida, Senhor, que o teu Espírito Santo habite na sua vida, trazendo a paz ao seu coração, à sua mente. Ajuda ela, abençoe sua família, Senhor Deus, abençoe seus passos, ó Pai, que possam ser direcionados pelo Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe demais irmãos que estão aqui também, aqueles que precisam da tua ajuda, do teu socorro, do teu auxílio, Senhor Deus, que a tua bênção alcance a todos, ó Pai. É o nosso pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, nós vamos terminar esse culto agradecidos a Deus, que Deus nos conceda uma próxima oportunidade para podermos retornarmos à casa do Senhor. Irmãos, priorize Deus na sua vida. Quer ter sucesso em tudo? Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. Tá bom? Que você tenha uma semana abençoada e próspera por Deus. Nós terminamos o culto dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de cada um de nós, e todos nós dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém será contra nós.